Olá, queridos amigos e amigas. Nós vamos iniciar uma nova gravação da nossa live de quarta-feira, sempre realizada aqui no meu perfil no Instagram, @FelipeFNazarete. Todas as quartas, às 19h30, ou o mais próximo possível desse horário. Nós estamos falando, e nós hoje estamos gravando a parte 2, do tema que nós iniciamos na semana passada, falando sobre a importância da espiritualidade para a saúde mental. E na semana passada eu julguei importante construirmos algumas conceitualizações que seriam fundamentais para que a gente pudesse passear de maneira mais articulada dentro desse tema que é tão amplo. E certamente, se eu não objetivar aqui a nossa conversa, acaba que eu não duvidaria que isso espirrasse ainda para uma terceira live. E meus amigos, vamos então iniciar a parte 2 do nosso tema. Quem não pôde pegar a parte 1, a importância da espiritualidade para a saúde mental, incentivo muito que seja aqui pelo meu canal no IGTV, ou seja lá pelo meu canal no YouTube. Essa live já está lá, editada e produzida aí pelo meu amigo Guto. Eu te estimulo a assistir. Vou aqui fazer uma pequena síntese de pontos que nós trabalhamos na semana passada, mas não quero me prolongar neles, justamente porque na live da semana passada nós já passamos bastante tempo em cima deles e queria poder partir para aquilo que se fez a razão de nós estarmos aqui gravando essa segunda parte desse mesmo tema, Então, fazendo aqui uma breve recapitulação, na semana passada, sob esse tema, espiritualidade, qual a importância da espiritualidade para a saúde mental, nós, na semana passada, fizemos aqui uma diferença entre espiritualidade e religiosidade, ao mesmo tempo que nós fizemos a diferença entre fé e crença. Portanto, a fé está para a espiritualidade na mesma proporção em que a crença está para a religião. Ok? Falamos que nem todos os que possuem uma espiritualidade possuem uma religião. Nem todos os que possuem uma espiritualidade possuem uma religião. De modo até que eu poderia dizer que dentro da religião existem pessoas que possuem uma espiritualidade. Mas nem todas as pessoas que possuem uma espiritualidade estão dentro da religião. Eu creio que esse é um ponto muito importante para a gente poder fixar na nossa mente, Dentro da religião existem pessoas que possuem espiritualidade e, pelo incrível que pareça, pessoas que não possuem uma espiritualidade. Isso porque a religião ou a religiosidade, como aquilo que nós mastigamos e destrinçamos com mais detalhes na semana passada, a religiosidade ela não demanda fé, ela apenas requer crença. E a crença nada mais é do que um pacote doutrinal
rígido, fixo, bifurcado entre ritos, liturgias, adicionado inclusive por um escopo de regras que definem modo de se comportar, locais aos quais frequentar, a dieta básica do que se pode comer, do que não se pode beber e coisas do tipo, de forma que as crenças ligado a um determinado segmento religioso, elas são uniformizantes do grupo, de modo pelo modo como aquele grupo se veste, pelo modo como aquele grupo se comporta, pela dieta ao qual ele se utiliza e pelo lugar sagrado que ele frequenta, nós podemos fazer ideia, né, do segmento religioso ao qual ele pertence, porque pela via da crença, atrelada à doutrina específica daquele segmento, você vai ter uma caracterização geral do grupo. Ora, por que isso não remete à ideia de crença? Porque quando um panorama ele é respaldado pelo comportamento do grupo, você tem então um fenômeno grupal e não necessariamente fé. Um fenômeno grupal é um fenômeno sociológico, psicológico e que retroalimenta os seus próprios participantes, de modo que o indivíduo ele se sente localizado e empoderado pelo feedback que ele recebe do grupo. Portanto, se ele vê o grupo vestindo o mesmo tipo de roupa que a ele é requerido, fazendo o mesmo tipo de dieta que a ele é requerido, frequentando os mesmos tipos de lugares e deixando de ir para os mesmos tipos de lugares como lhe é requerido pelo grupo, então essa ressonância observada no comportamento do outro perfaz um empoderamento psicológico que o sujeito chama de fé, mas não é outra coisa senão uma crença compartilhada que propicia o conforto psicológico do indivíduo se ver respaldado pelo grupo. Na verdade, dentro da instituição religiosa, os conflitos eles vão começar justamente quando o indivíduo lá dentro começar a observar 2 pesos e 2 medidas. Mas aí são outros 500. Em tese, falando aqui conceitualmente de religiosidade e de espiritualidade, isso aqui que eu estava falando agora há pouco está na casa da religiosidade e isso nós nos falamos muito mais prolongadamente na semana passada, né? De maneira mais prolongada na semana passada. Já a espiritualidade, conforme vocês vão lembrar, é o caminho estreito. Estreito não porque seja apertado, mas porque carrega a ideia do fato de que só passa você. Portanto, segue aí a pressuposição da singularidade do ser em detrimento do coletivo, podendo te colocar na contramão daquilo que o outro gostaria que você fosse. Agora, não numa proposta, vamos dizer assim, da apologia à revolta, à contradição e ao negacionismo. Não nesse sentido. É da defesa da singularidade em relação ao todo, como sendo aquilo que nos remete à nossa melhor saúde de ser. É quando, na tentativa de pertencer e de se sentir
confortavelmente respaldado pelo coletivo, seja justamente o caminho que nos adoece, embora na superfície da consciência seja aquilo que nos conceda um certo conforto psicológico, porque isso nos furta da sensação de esquisitos ambulantes andando por aí. Por exemplo, você quer parar só para perceber? É uma dificuldade, às vezes, você nomear a singularidade do que habita dentro de você, sobretudo quando isso foge dos parâmetros coletivamente convencionados como sendo a forma de entender a questão. Por exemplo, as pessoas me perguntam e às vezes me veem, falando sobre a Bíblia, falando sobre Jesus, falando sobre os evangelhos. E aí as pessoas me perguntam: Felipe, qual é a sua religião? Você é católico? Não. Você é evangélico? Não, também não. Você é espírita? Não, também não. Mas eu falei assim, olha, se talvez eu pudesse ser denominado um discípulo de Jesus, eu ficarei honrado. Aí o sujeito, ele meio que tenta dar uma localizada na coisa, mas aquilo não faz muito sentido para ele. Se eu, por exemplo, fosse uma pessoa que dependesse da nomenclatura reconhecida pelo coletivo para forjar a minha própria identidade de ser, isso para mim seria insuportável. Dar uma resposta para a pessoa de forma que nela prolongasse muito mais a interrogação do que a sensação de satisfação por supostamente ter entendido qual é a minha. Mas como essa não é a minha realidade, eu então suporto o outro não ter um total domínio ou um total entendimento daquilo que eu quis dizer, porque de fato a minha espiritualidade, ela tem muitos pontos de convergência com as religiões estabelecidas, mas nenhuma conformação plena com nenhuma delas. Até porque eu sigo um determinado mestre que não fundou nenhuma religião. Fundaram uma religião em nome dele, mas ele mesmo não fundou. E é aqui que está o ponto do entroncamento da coisa, e que eu estou trazendo a minha própria história apenas como ilustração para reforçar ou, de uma certa forma, ampliar o nosso entendimento do que seja religiosidade e espiritualidade. A religiosidade nos faz participante de um todo. A espiritualidade nos singulariza em relação a esse todo. A crença é aquilo que nos faz compartilhar preceitos e diretrizes com um determinado grupo. A fé é a ausência de ponte e que, portanto, estabelece um determinado abismo diante das situações da vida, e que você é convidado a colocar o pé no nada, como que acreditando que ali se fará um caminho. Isso é a fé. Por isso que há aqueles que possuem fé e crença, mas nem todos os que possuem uma crença e uma confissão religiosa possuem fé. No senso comum, e à torto direito eu vejo até a grande mídia fazer alusão de pessoas religiosas como sendo um assunto da fé. Mas isso é no senso comum. Porque conforme, por exemplo, o entendimento apostólico, sobretudo de acordo com a palavra do autor de Hebreus, no capítulo 11,
quando ele diz a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem e a prova daquelas que se esperam. E a prova daquela que se esperam. Então, por exemplo, perceba que, nesse sentido, a fé é aquela disposição do Espírito que nos leva a lidar com uma realidade que vai além do que é capturado pelos nossos sentidos. A fé é aquele potencial que capacita o nosso espírito a ver além daquilo que é capturado pelos nossos sentidos. Portanto, embora a fé seja de um valor espiritual enorme, do ponto de vista psicológico, a fé é altamente desconfortável. Se por um lado a crença, do ponto de vista do espírito, não tem significado algum, muito embora psicologicamente seja muito confortável, porque por se tratar de crença, você, no seu comportamento, nas suas restrições, nas suas proibições e nas suas regras, você tem o respaldo do grupo seguindo na mesma direção e que, portanto, confere uma legitimação para o seu comportamento e para a sua maneira de ser. Ora, do ponto de vista psicológico, isso é altamente confortável. Agora, a fé, que por vezes te leva por aquele caminho que muita gente não acredita, que muita gente tentou te jogar para baixo, que muita gente não via potencial em você, que muita gente te depreciava, te subestimava, seja por causa da cor, seja por causa da classe social, seja por entroncamentos psicológicos, seja porque você esteve inserido dentro de ambientes e convivendo com pessoas adoecidas, você ainda assim, para além do feedback que você recebe do meio ambiente, você abraça uma resolução que vai para além do que os seus sentidos estão capturando e te coloca numa linha de atuação onde você primeiro é escarnecido, depois você gera um silêncio e depois você passa a ser respeitado, porque o grupo à sua volta começa a ver os frutos condizentes com uma determinação espiritual que brotou de dentro para fora, não se valendo e não se respaldando no feedback que recebia das pessoas do lado de fora, mas sendo sustentado por uma força do lado de dentro. Esse tipo de propulsão, ela tem um valor extraordinário para o espírito, embora psicologicamente seja extremamente desconfortável. Meus amigos e amigas, vocês estão conseguindo visualizar a diferença intergaláctica entre crença e fé, entre espiritualidade e religiosidade, independente da bandeira que seja? Portanto, aí agora nós vamos começar aqui a responder qual a importância da espiritualidade para a saúde mental. E talvez agora vai ficar claro para vocês por que era fundamental que eu primeiro gastasse um tempo aqui refletindo a distinção desses fenômenos e dessas nomenclaturas relativo ao que assambarca o contexto geral daquilo que nós estamos conversando aqui. Porque se eu não faço essas distinções e se eu não crio essas caracterizações, você iria enganadamente me entender de que eu estou dizendo que ingressar numa dada bandeira religiosa vai te fazer bem. Vai te fazer bem. De que
ter um determinado código comportamental e de diretrizes de agenda e de compromissos compartilhadas com um determinado grupo e que te coloque em interação com aquelas atividades e nomenclaturas que o senso comum faz relação com o sagrado, e no final das contas você pensar que é isso que eu estou querendo dizer que é saudável para a saúde mental. Meus amigos, se isso fosse saudável para a saúde mental, não estaria nem havendo aquela guerra lá na Rússia. Um país guiado e orquestrado pela Igreja Cristã Ortodoxa. Os Estados Unidos seria o país mais santo. O Japão não teria a taxa de suicídios que tem, tendo lá o budismo presente. E todo... Ora, a gente não teria as estatísticas que perfazem a cruel realidade de cada país, ainda que ele, podemos dizer, praticamente todos os países do globo são caracterizados pela prevalência de uma dada vertente religiosa. Ora, isso dá conta, sim, de formar uma mentalidade de grupo, psicológica e sociologicamente, fornecendo elementos de respaldo para o sujeito melhor se identificar no todo da sociedade. Mas aí nós estamos falando de dinâmicas e parâmetros sociológicos e psicológicos. Quando nós estamos aqui conversando sobre fé, quando nós estamos aqui falando sobre espiritualidade, é justamente a morte dessas duas dimensões que eu afirmo para vocês é a razão de nós sermos uma geração absolutamente caracterizada pela ansiedade, pela depressão e hoje, mais do que nunca, pelo burnout. O burnout, ele passa muito perto do que seja ansiedade, mas ele tem a caracterização específica de ser um transtorno de ansiedade, pelo menos nas suas manifestações sintomáticas, mas que estão atrelados ao modo como o próprio sujeito se cobra, se pressiona e, por conseguinte, se auto-sobrecarrega de compromissos e atividades até o ponto da sua própria psique e neurofisiologia virarem uma panela de pressão que explode, não aguentando tanta pressão interna. Agora, por que explode? Porque, diferentemente da panela de pressão, que tem até aquele mecanismo de escape, justamente para evitar a explosão, o modo como hoje em dia as pessoas se fecham dentro de si mesmas e se tornam absolutamente escravas das determinantes estabelecidas pelo coletivo, e estabelecem isso como sendo o critério do que seja realização e felicidade, elas então criam uma medida de cobrança que extrapola a sua própria naturalidade de ser. E aí o burnout, ele vai começando com desânimos, ele vai desembocando em anedonias. O que é anedonia? É aquele estado mórbido de não ter absolutamente gosto e interesse em coisa alguma. Em coisa alguma. Já não se tem desejo por nada. Vive-se à base do tanto faz, tanto fez. Isso é uma anedonia que vai comprometendo a nossa vitalidade de ser. O burnout, ele vai produzindo um cansaço,
E quem fala sobre isso é o Byung-Chul Han, esse filósofo sul-coreano, que escreveu uma intrigante obra como sendo a característica da geração presente, no qual ele denominou da sociedade do cansaço. São aquelas pessoas que até de férias elas estão cansadas, até no final de semana elas estão cansadas, e o pouco tempo de folga que elas têm, ou é hipnotizada num dispositivo eletrônico, ou é em estado zumbificado em cima de uma cama com o cérebro paralisado, assistindo e consumindo conteúdos que venham de fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro, de maneira a não abrir espaço e simplesmente forjar a extinção de qualquer tipo de introspecção, porque quando o sujeito se dá ao luxo de voltar a sua atenção para o lado de dentro sem que seja acompanhado por algum estímulo que venha de fora, ele se depara com tantos sentimentos contraditórios que quando ele dá uma pausa, ainda assim é pela via do cérebro em contato com estímulos externos, produzindo a mobilização da atenção e o estancamento do raciocínio e da introspecção. De modo que o nosso interior vai ficando cada vez mais um terreno baldio, um lugar inóspito, não visitado, por vezes até assombrado, e que no dia a dia das pessoas vai sendo projetado das mais diversas maneiras, como, por exemplo, medo de escuro, medo de ficar sozinho, medo do silêncio, medo da hora de dormir, medo, por conta da maneira indômita, primitiva, desassistida e, por que não, esquecida, como o universo do lado de dentro vai ficando. Portanto, a grande verdade é que a ansiedade, ela é uma das principais, ela é um dos principais sintomas. Ela é um dos principais sintomas de um estado de orfandade do espírito. A ansiedade é um dos principais sintomas de um estado de orfandade do espírito. Isso porque, com a mentalidade do sujeito sobrecarregada de estímulos que venham de fora para dentro, e já não tendo nenhuma reflexão e introspecção que conecte a sua consciência com algo superior a si pela fé, a pessoa então ela vai absorvendo os medos coletivos, as ameaças coletivas, de modo que aquilo vai engendrando na imaginação dela determinadas tendências, movimentos e dinâmicas que, quando ela se depara com um determinado impasse, é como se a imaginação dela deflagrasse uma hemorragia dos piores pensamentos possíveis. E como ela não consegue criar um distanciamento desse fenômeno, como quem o observa de fora e estabelece sobre ele um outro paradigma, um outro panorama, então só resta a essa pessoa se fundir com esse fenômeno, como se essa imaginação estivesse predizendo a verdade para ele. Então, se ele sente que não vai conseguir, ele passa a acreditar que ele não vai conseguir.
Se ele sente que vai acontecer uma tragédia, então ele passa a acreditar que vai acontecer uma tragédia, porque ele e a ansiedade se tornam um. Eles se fundem num fenômeno onde o sujeito passa, inclusive, a chamar urubu de meu loiro. E a ansiedade já começa a ser batizada de intuição. E como nós vivemos numa sociedade ansiosa, aquilo que é o meu medo encontra ressonância no medo do outro. E nada mais poderoso do que um medo compartilhado. E como não existe introspecção, então a própria consciência do sujeito não consegue se diferenciar daquele sentimento. E isso vai levando as pessoas a se conformarem cada vez mais dentro da sua própria zona de conforto, se mantendo apenas dentro daquilo que as suas sensações conferem a impressão e a sensação de tranquilidade. E aí vai acontecendo, às vezes, o que eu vou vendo, pessoas abrindo mão de oportunidades absolutamente razoáveis, de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, de aprimoramento, mas elas não querem botar o pé, porque o preço da hemorragia imaginária é tão alta e ela não consegue se diferenciar daquilo que ela pensa e sente, por não haver dentro dela uma iniciativa em fé do espírito. Então ela prefere evitar, para economizar energia, para ela gastar com aquilo que já lhe é rotineiro, com aquilo que já lhe é, com aquilo que de uma certa forma não a expõe aos verdugos da sua própria imaginação. Não é por outra razão que estudos estão demonstrando que essa geração ela já possui um QI inferior à geração anterior. Diga-se de passagem, um dado absolutamente peculiar no curso da história, que durante anos a fio foi demonstrando que a geração posterior sempre conseguia um QI superior à geração anterior. Mas por que esse fenômeno se deu com essa presente geração? Por conta da morte da espiritualidade. E a espiritualidade ela vem morrendo de uma tal forma que quando eu falava acerca disso, como forma de tentar instruir uma dada paciente na direção de ela melhor lidar com sentimentos que, tomando conta do seu comportamento, a levavam a se auto-sabotar, ela chegou a virar e a me perguntar: mas Felipe, então o que você está dizendo? Então é para eu entrar para uma igreja? Eu disse: não necessariamente. Então é para eu frequentar algum local sagrado? Eu falei: não necessariamente. Mas Felipe, como é que eu vivo uma espiritualidade? E é interessante, as pessoas não sabem. A dúvida dela, assim, esboçou o nível de desconexão que a gente tem com o lado de dentro. Com o lado de dentro. E Jung, na sua leitura psicológica, ele se utilizou muito da linguagem religiosa para poder entender a psique humana. Inclusive, é por essa razão que muita gente interpreta mal Jung, dizendo que ele fez apologia religiosa, quando, na verdade, isso passou longe do trabalho de Carl Gustav Jung. Jung, ele se utilizou da linguagem religiosa para melhor entender a dinâmica da psique. E no modo como ele formulou, obviamente, um substrato pedagógico para fins de melhor assimilação de como funciona a nossa subjetividade, ele bifurcou a nossa subjetividade entre consciência e inconsciente. E a totalidade dessas duas dimensões ele chamou de self, que é uma espécie de eu total.
ok? Logo, na consciência existia e existe o eu parcial, que está em franco processo de expansão na direção do eu total. Esse processo de crescimento e de expansão do eu parcial na direção do eu total, Jung chamou de processo de individuação. Que de uma forma didática eu diria que é o processo onde você deixa de ser aquilo que os outros gostariam que você fosse para se tornar quem você verdadeiramente é. E Jung, ele criou uma correlação desse eu total na linguagem religiosa com a ideia de Deus. E é essa desconexão que a gente perdeu. Nós perdemos a conexão com o grande outro que nos habita. E como a nossa vida ficou excessivamente extrovertida, só lidando com as coisas a partir do que o mundo externo nos mostra do lado de fora, parece ter se tornado algo da ordem ou de uma infantilidade, ou de um primitivismo, ou de uma coisa esquisita, você estabelecer uma relação de fé com algo que venha de dentro. E que aí, nesse caso, você pode denominar com o que quer que seja. E aí, voltando para o caso dessa paciente que a gente conversava, eu falava com ela, você já teve algum amigo imaginário na infância? Pois então, na infância é tão simples a gente pressupor a existência de algo para além do que os nossos sentidos veem. Mas com o passar do tempo, sob aquilo que a gente vai chamando de amadurecimento, a gente vai perdendo essa prerrogativa e a gente vai achando que as únicas coisas que existem nessa vida é aquilo que os nossos sentidos comunicam. E é aí que nós vamos nos tornando a geração da ansiedade, da depressão e do burnout. Porque todas essas manifestações são sintomas típicos de uma orfandade espiritual. De uma orfandade espiritual. E aí eu vejo aqui que aqui tem algumas interações e que eu quero poder ler e trazer para a gente conversar. O meu amigo Gustavo, ele já coloca aqui orfandade do espírito, extremamente profundo e forte. É verdade, meu amigo Gustavo. E na sequência ele coloca, com a fé, a alma e o espírito sentem-se acolhidos. Gustavo, eu posso reconstruir essa sua fala aqui, se você me permitir, muito embora elas façam sentidos, mas eu diria que a fé, ela é o alimento para o espírito em detrimento da alma. A alma é aquela dimensão que mais atrelada à nossa condição psicológica, como sendo o dispositivo subjetivo em nós que nos conectam com essa dimensão, com esse mundo aqui. Portanto, a fé, por vezes, entra em rota de colisão com a alma. Mas não porque a fé visa prejudicar a alma, mas porque a fé se torna a medicina necessária para a salvação da alma. Isso porque, em falar de alma, alma ela tem uma qualidade cerácea, de cera. Ou seja, a cera, quando submetida ao calor, ela toma a forma que a forma estabelece sobre ela. Né? E a cultura e o meio onde nós fomos nascidos e criados se estabelece como a forma que dá forma à nossa alma. Porém, essa forma, evidentemente, carregam muitos equívocos, carregam muitas distorções
que são próprias da cultura e das doenças que permeiam a cultura familiar do meio onde a gente esteve inserido. E a fé vai ser aquele ponto diferencial, sobretudo voltado para uma direção saudável. Ela então, muitas vezes em contradição com a nossa própria alma, ela vai estabelecer um caminho de cura, onde quanto mais o sujeito perseverar na direção da fé, mais ele contribuirá para uma reformatação saudável da sua própria alma. Você quer um exemplo? No final de semana passada, eu estive conversando com uma pessoa queridíssima, num papo agradabilíssimo entre amigos, e ele estava conversando e relatando como que a vida dele foi como ele veio, né, de um contexto socioeconômico extremamente desfavorecido e foi pela via da persistência, do esforço e descomunal em determinadas etapas da vida, e com o passar do tempo ele galgou agora um patamar extremamente admirável da sua vida profissional e da sua situação sociofinanceira. Mas ele percebeu e percebe nele que, como a sua fase inicial foi sempre caracterizada por muitas privações, restrições, dificuldades, o tempo decorrido em que ele passou por esse tipo de contexto parece que formatou a alma dele, ou seja, suas sensações, pensamentos, impulsos e instintos a vibrarem na direção de sempre pressupor que a vida precisa ser difícil. De modo que quando ele começou a chegar nas planícies da vida, no momento em que ele conseguiu conquistas satisfatórias, ele não conseguia desfrutá-las, porque as suas sensações ficavam vibrando ou como se ele estivesse errado e inadequado, ou como se tivesse a iminência de alguma tragédia para acontecer a qualquer momento. E aí veja como que a nossa alma ela se molda a partir do contexto no qual a gente se viu inserido durante muito tempo na vida. E o que para esse amigo querido se tornou uma alternativa de cura? Crer naquilo que ele entendeu que era saudável para ele. Crer que, independente das restrições e das privações e das dificuldades que ele teve, isso pertenceu apenas a um tempo e uma época. E por mais que outras dificuldades possam vir, a mente e a interioridade dele estavam diferentes, de modo que ele jamais voltaria a viver o que ele um dia viveu, mas ele poderia viver algo totalmente diferente. Só que esse tipo de olhar propositivo, prospectivo, não é uma coisa que a sensação deflagra naturalmente, porque a alma dele está moldada num outro formato, por coisas que ele viveu de maneira muito frequente e muito intensa no passado. Ele então precisava de uma atitude em fé, de viver a nova etapa dele como que desligando e não alimentando o tempo todo a intromissão daqueles pensamentos e sensações que constantemente tentavam sabotar a tranquilidade dele, a boa autoestima dele, a positividade dele. E isso então, e é justamente nesse embate entre ele estabelecer pela fé um novo olhar
E o assédio das sensações no modo como a alma dele foi formatada pelo passado é que vai se viabilizando a individuação, que é o nascimento e a forja do nosso verdadeiro eu. E é aí é que se dá o milagre. E é aí que se dá o milagre. Porque veja, nesse caso, se não é a fé e se não existe espiritualidade, mesmo um sujeito em que a gente existiu, em que a gente assistiu uma história espetacular, onde ele saiu de uma condição extremamente desfavorecida e conseguiu galgar um patamar admirável, se você fosse lá para conversar com ele, o cara não era feliz. Seria completamente cheio de achaques, de ansiedade, de burnout. E por quê? Porque se não existe fé e se não existe espiritualidade, ele estaria fadado a ser espancado pelo modo como a alma dele foi moldada no passado dele pelo resto da vida. Então é nesse sentido, Gustavo, que eu reformulo aqui a sua colocação, né? Quando você colocou aqui, com a fé, a alma e o espírito sentem-se acolhidos. E eu diria para você o seguinte: com a fé, o espírito é alimentado e a alma encontra o seu termo de cura em relação às deformações que ela tenha recebido no passado. Portanto, vocês estão começando a entender o X e a direção da coisa. Aqui o meu amigo Gustavo ainda coloca: confundir ansiedade com intuição é realmente destrutivo. Meu amigo, porque não havendo diferenciação entre ansiedade, entre o que seja ansiedade, entre o que seja um olhar prospectivo, a ansiedade contingencia a nossa sensação e nos toma com tal ansiedade que o sujeito, não sabendo se diferenciar desse sentimento, ele então começa a chamar o urubu de meu loiro, né? Ele começa a batizar a ansiedade de intuição. E aí, quando a consciência, ao invés de se diferenciar da ansiedade, ela batiza a ansiedade com uma nomenclatura que a faz pertencer ao todo de quem se é, aí acabou. Vai ser uma pessoa que inevitavelmente vai viver se sabotando, porque ela vai viver preferindo o que seja mais confortável para evitar a fadiga da hemorragia de pensamentos e sensações toda vez que ela se coloca ou é colocada num panorama de desconforto, ainda que esse panorama de desconforto pudesse ser aquilo que seria o melhor para ela, né? Então o Gustavo ainda coloca o confinamento sujeitado pela pandemia amplificou demais esses sintomas nas pessoas. Sem dúvidas, Gustavo, a pandemia ela deu conta de precarizar o contato das pessoas com a realidade e massificar um excesso de informações na mente das pessoas, de modo que quanto mais a gente se distancia do contato com a realidade e, por conseguinte, somos abarrotados de informações tendenciosas, isso tudo vira material para a imaginação trabalhar de forma tendenciosa, principalmente quando a consciência não consegue se diferenciar da ansiedade e não tem dentro de si a identificação de nenhuma atitude que possa distingui-la e, portanto, salvá-la dessa ansiedade, como, por exemplo, aquilo que eu estava falando sobre uma atitude em fé.
na ilustração da conversa que eu tive com esse amigo anteriormente, né? Então, meus amigos, aqui, ó, descendo mais aqui, eu estou tentando pegar aqui todos os textos. E aí, ó, excelente, uma honra ter essa explanação, meu amigo. Gustavo, que bom que ficou claro, meu amigo, que bom mesmo. Deixa eu ler aqui uma mensagem da minha amiga Silésia. Sinto a verdade em cada palavra sua, vivendo esse processo de buscar a fé e desfazer a sombra da ansiedade. E como o conhecimento faz diferença, faz, Silésia. É por isso que é dito, né, por Paulo, o apóstolo, de que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Há algo na qualidade da informação que instrumentaliza a consciência a se diferenciar das próprias sensações. Só que não adianta você tomar a consciência e internalizar o conhecimento em si, se não houver da parte da consciência uma decisão na direção daquele entendimento. E é aí que é o ponto desconfortável da coisa, portanto, é aí que se faz o desafio em questão, que é o que eu chamo de atitude em fé. E essa atitude em fé, ela é uma atitude tomada e que precisa ser repetida e orquestrada todos os dias. Porque se ansiedade é aquilo que podemos dizer já ser o modo como a nossa alma foi formatada, para que a gente possa produzir uma outra forma, conferindo, portanto, uma outra forma da nossa alma funcionar, isso é algo que leva tempo. Não é por outra razão que Jesus disse: é na perseverança que vós ganhareis a vossa alma. É na perseverança que vós ganhareis a vossa alma. A vossa alma. Só que o que acontece? Nós, hoje em dia, pelo modo como funciona a estrutura socioeconômica do mercado de trabalho, para que a gente possa ter um ganho mínimo no final do mês, a gente cria um panorama tão atabalhoado e tão sobrecarregado de trabalho que nós vamos sendo drenados em múltiplas direções. E para isso que nós estamos falando aqui, sobretudo aqui especificamente em resposta à minha amiga Silésia, para isso é necessário energia. A gente precisa de energia. Precisamos de um quanto de energia, né, para você poder estar ali, né, redirecionando a sua atenção, estabelecendo diferenciação entre o que você abraçou para crer em fé no seu olhar, em detrimento daquilo que você está sentindo, como se fosse alguém te cutucando do lado de dentro, querendo atrair a sua atenção. Né? Não é por outra razão que eu chamo esse tipo de dinâmica do crossfit da consciência. E isso requer esforço, e para isso requer energia. Mas como nós emprestaremos energia para isso, se a nossa energia já está quase que totalmente sobrecarregada em outras direções? Aí é por essa razão que as pessoas estão privilegiando o quê? Os remédios, estão privilegiando as soluções imediatas dos coaches, os 7 passos para a felicidade, entendeu? Os 10 passos, né, para o equilíbrio emocional, e se entregando a determinadas fórmulas, alguns até gastando babas de dinheiro para poder obter de maneira objetiva e num curto espaço de tempo aquilo que um determinado ganho que para ser obtido
pressupõe uma processualidade que é compatível com a própria natureza da alma. E a alma não pertence a essa ideia da geração fast food. Ela vai tendo os seus ganhos muito paulatinamente e é inevitavelmente dependente da perseverança do sujeito. Portanto, é por se multiplicar as alternativas ilusórias que cortam a manifestação do sintoma no sujeito que a espiritualidade ela vai sendo abandonada por ela oferecer uma solução muito retardada, pelo menos em relação ao que os mecanismos hoje existentes pela farmacologia e pelas ciências tecnificadas, propaladas principalmente pelos coaches, mas tem muito psicólogo aí também nessa brincadeira. Então as pessoas vão prescindindo da espiritualidade como sendo um fator mais decisivo e penetrante e, portanto, realmente poderoso na reformatação e, por que não, na cura da nossa própria alma, né? Então vamos nessa direção, minha amiga Silésia, e eu não quero terminar sem antes ler aqui a mensagem da minha amiga Angélica, que coloca o seguinte: sinto que depois da maternidade atípica, meu filho é autista nível 2 de suporte e vivo como se estivesse em uma corrida contra o Bolt. Se não fosse a minha fé, não estaria mais com sanidade mental. Oh, querida Angélica, você tocou no ponto. Você tocou no ponto. E graças a Deus por isso, Angélica. Porque quando você falou de fé, eu quero aqui entender que você, Angélica, possui na consciência uma direção superior que te leva a se decidir com perseverança na direção desse entendimento, mesmo na contramão de sentimentos como medo, desânimo, raiva, depressão e todos esses movimentos e reações que são típicas do desafio que você descreveu, que você tem e que é considerável. Portanto, minha amiga, persevere nesse caminho. Ainda que tenham dias que você receba um espancamento de sensações, por vezes corroboradas por situações, e que por aquilo que é capturado pelos sentidos, praticamente tudo contribui para confirmar dentro de você que você não é capaz ou de que você não vai conseguir, mas que se faça prevalecer essa atitude em fé. Isso é espiritualidade. Isso é fé. Porque a grande verdade é que isso te coloca num caminho absolutamente singular. Isso tem a ver com a sua história, isso tem a ver apenas com você. Portanto, uma coisa eu sei: quem nessa direção persevera, consegue remover montanhas dentro de si, consegue andar por sobre as águas dentro de si, consegue fazer água brotar da rocha dentro de si. Porque a fé, embora seja psicologicamente desconfortável, ela tem um poder altamente diferencial e miraculoso no ser. Não estou falando de crença, estou falando dessa decisão de acreditar na contramão do que as nossas sensações sentem e reagem de acordo com o que a gente vive. Portanto, minha amiga, eu desejo que você persevere nesse caminho, porque nesse caminho você também está sendo forjada.
forjada na paciência, forjada na esperança, forjada naquilo que seja a sua melhor versão. Que maravilha, minha amiga! E que a gente, então, caminhe nessa direção. Meus amigos, a Eliane vem e coloca: a fé nos faz perseverar nos processos desafiadores da vida. É isso, querida Eliane, é isso. Meus amigos, a Grace coloca aqui: a ansiedade e o pensamento acelerado é falta de confiança em Deus. Minha amiga, se com isso você não está querendo dizer, porque a gente precisa entender o que é essa falta de confiança em Deus. Com isso eu não estou querendo dizer falta de frequência à igreja, falta de um determinado ritmo religioso, falta de uma determinada confissão doutrinal religiosa, não. Agora, é aquilo que estávamos falando anteriormente. A ansiedade, tanto quanto o burnout, são as expressões de uma orfandade espiritual. Porque o grande X da questão não é a ansiedade ou o pensamento acelerado, mas é a credulidade que você atribui ao que a ansiedade suscita dentro de você e, portanto, te levando a tratar a imaginação negativa como se ela fosse verdade. Ora, por vezes a imaginação negativa é tão catastrófica que a psique não se vê com outro recurso a não ser hiperacelerar os pensamentos na tentativa de você encontrar uma solução. E acaba que o que você colocou aqui, uma coisa puxa a outra, a ansiedade desencadeia o pensamento acelerado, porque na verdade a gente estabelece uma relação de crença com a própria imaginação, tratando ela como se ela fosse ser verdade. Então, se a gente coloca: meu Deus, vai acontecer uma tragédia, a gente vive como se fosse. Meu Deus, eu vou terminar o mês de maneira totalmente desbagaçada, e a gente vive como se fosse. Meu Deus, vai acontecer uma tragédia com fulano, e a gente vive como se fosse. E então isso inevitavelmente começa a acelerar os nossos pensamentos. Agora, de fato, se não se tem absolutamente nada fora dessas sensações e dessas configurações de pensamentos e de sensações que estão sempre estabelecendo um verdadeiro terrorismo em relação àquilo que não depende de você e que ainda nem aconteceu, isso expressa o fato de que você não lida com nada prospectivo. Isso expressa o fato de que não existe nada superior no qual você possa acreditar e estabelecer como um contraponto a essas sensações. Logo, podemos dizer que isso é uma das expressões da morte da espiritualidade. Da morte da espiritualidade. E, meus amigos, eu quero muito agradecer a presença de vocês. Convido a todos vocês de coração a, se possível, então, estarem presentes aqui na quarta-feira que vem, às 19h30. Se você gostou, se você entendeu o benefício, curta, compartilhe, se inscreva lá no canal. Tudo isso ajuda muito na divulgação e na sustentação aqui do trabalho, viu? Gente boa, muito obrigado pela audiência e pela participação de todos vocês. Uma ótima semana com muita fé. E, se Deus quiser, até quarta-feira que vem. Valeu, gente boa. Um abraço e até lá.